Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 36. Vamos ao enunciado. A comporta ABCDEF da figura, articulada no extremo A, mantém-se na condição de equilíbrio pela ação da força H aplicada em F. Sendo o peso específico igual a 10.000 Nm por metro cúbico e a largura da comporta igual a 1 metro, determinar o valor de H e o da força vertical que solicita a articulação em A. Bom, vamos verificar então quais forças estão atuando sobre a nossa comporta. Temos aqui a força H, que queremos encontrar. Aí aqui temos a superfície submersa desse ponto, que a gente tem a pressão aí na superfície livre, que é zero, pressão atmosférica. Tá? E temos essa superfície aqui, essa superfície e essa superfície sendo aí empurrada pela água, ou seja, a pressão da água gera uma força. Para o cálculo, a gente pode considerar que a superfície submersa ela é contínua, tá? Aqui do ponto da superfície livre até lá o final. E com isso a gente tem a distribuição aí de pressão de forma linear, aumentando aí conforme a profundidade. Essa é a distribuição aí de pressões, tá? Aí o que a gente precisa encontrar? Referente à superfície submersa, a gente precisa encontrar o centroide, tá? Ou seja, temos aqui 3, 7 mais 5, 12 metros. Então a gente vai ter exatamente na metade, ou seja, dividindo aí essa altura em 2, temos que essa medida é de 6 metros, tá? E é o H do centro aí de gravidade da superfície submersa, que vale 6 metros. E abaixo dele vamos ter onde está localizado o centro de pressão. Então a gente vem aqui, ó, nesse ponto seria o centroide. Abaixo a gente vai ter aí onde é o centro de pressão. Onde fica o centro de pressão é onde fica localizado a força devido à pressão da água sobre a comporta. Então vou colocar aqui a força da água. Como a gente tem a pressão variando de 0 até o final linearmente, distribuição aí de forma triangular, esse ponto aqui do centro de pressão, ele vai ficar dividido entre 2/3 a partir da superfície livre e 1/3 até aqui, onde está o ângulo reto aí, onde está o ponto final da pressão. Então, se a gente pegar e fizer a divisão dessas medidas, a gente vai ter em relação à superfície livre, para não precisar fazer o cálculo do YCP, quando a gente tem uma superfície submersa que esteja na vertical, essa condição aqui vai ficar, o comprimento vai ficar 2/3 do comprimento total. O comprimento total, é 12 metros. Então essa medida aqui, que seria o YCP, vai ficar aí 8 metros. E essa medida aqui, o restante até chegar no final aqui no ponto A, vai ser 1/3 da medida total, ou seja, 4 metros. Esse ponto aqui é onde fica o centro de pressão. Então sempre que for uma superfície submersa na vertical, a gente pode considerar que esse valor aqui, ou seja, 2/3 do comprimento total, é o YCP. Tá? Então a gente sabe aí onde está o FA e sabe onde está localizado. Bom, que força mais eu tenho atuando sobre a comporta? Como essa comporta aqui tem esse espaço, a gente tem que o peso da água está influenciando uma força vertical aqui nessa parte aqui da comporta. Então a gente vem aqui e representa exatamente aqui no meio, no centro de gravidade, uma força peso. Esse aqui
seria a força-peso da água. Em que medida? Nessa medida aqui, ó, a gente pode puxar, vai ser a metade dos 3 metros, ou seja, 1,5 metros. Então essas são as forças que tem atuando, tá? Além de ali na articulação A, né, a gente vai aparecer com as reações de apoio, que seria a Y na vertical. Vou colocar aqui um AX, tá? Ele só pede o AY, tá? Então, depois a gente vai calcular. Para encontrar aí essa força H, a gente aplica o equilíbrio aqui em A. Então, vamos ter somatório de momento em A é igual a zero. Aí, vamos colocar referência anti-horário positivo. Começando pelo H lá em cima, vamos ter H girando no... Segurou em A, vai girar no sentido anti-horário, então é positivo o momento. H vezes o L de H. Tá? Vou fazer literalmente, depois substituo pelos valores. Aí vamos ter o momento causado por essa força aqui, peso, né? Devido a esse volume aqui de água que está nessa parte da comporta. Então, o que vai girar, segurou aqui em A, vai girar no sentido horário, então negativo. Menos o peso ali de A, vezes, vou colocar aqui literalmente, o braço aí, LA. E temos o momento causado pela essa força FA, que é devido à pressão da água, que vai girar também no sentido horário, então é negativo, que vai ser FA, opa, aqui é LA não, senão vai ficar igual. Vou colocar aqui LW, tá? Opa, LW, aqui FA vezes o braço LA, tudo isso igual a zero. Então, isolando o H aqui na equação, né, a gente vai ter que vai ser o peso WA vezes o braço de LW mais FA, que passa para lá, vezes LA, dividido pela distância LH. Bom, agora vamos achar cada termo dessa expressão. Começando aqui pela força peso. Essa força peso de A é a força devido ao peso de água que contém nesse volume aqui, né? Que, então a gente pode escrever que é o peso específico ali do fluido, que é a água, vezes o volume que contém. Então podemos calcular essa força aí, peso, né? Devido a esse volume, como sendo o peso específico, que é de 10.000 newton por metro cúbico, vezes o volume. Qual vai ser o volume? O volume vai ser aqui a base, que é 3 metros, vezes a altura, 4 metros, vezes a largura, que seria aí a profundidade, que de 1 metro. 1 metro. Então, aqui metro vezes metro vai cortar com metro cúbico. Então, a gente vai ter essa força aí, que é o peso de água devido a esse volume. Calculando, né? Aqui dá 3 vezes 4, 12, vezes 10.000, 120.000 aí, newton. Tá? Esse é o WA, a gente calculou. Quem é esse LW? O LW, a gente já colocou ele aqui, né? Que é a distância até chegar no ponto A, que é 1,5. A gente já tem essa medida. Então, precisamos achar esse FA agora, outra força, força FA. Essa força FA é devida à pressão da água. Como a gente calcula? A gente calcula com pressão no centroide ali da superfície submersa, vezes a área. Então, a gente vai ter aí que esse FA é igual. Quem é a pressão no centroide? É o peso específico vezes o H do centro de gravidade, tá? Vezes a área. Então, vamos poder calcular FA como sendo peso específico, 10.000 newton por metro cúbico. O H do centroide, né, em relação aqui ao centroide, 6 metros. Quem que vai ser a área? A área é considerando, né, como se fosse uma superfície única aqui, né, que seria exatamente pegar essa parte e projetar aqui. Tá? Então, a gente vai pegar a altura total, que é 12 metros, a soma dessas medidas,
que multiplica a profundidade, aí que é a largura de 1 metro. Tá? Então a gente tem metro, metro, vezes metro, que dá metro cúbico, que corta aqui. Então a gente vai calcular aí, a gente tem 10.000 vezes 12 vezes 6, a gente vai ter aí os 72.000, ou 720.000, tá? Newton. Bom, achamos o FA. O LA, né, é essa distância aqui, ó, que a gente já falou sobre ela. E vamos precisar do LH. O LH é a medida daqui até o final. Até aqui a gente viu que é 12. Essa medida total é 15 metros, né? O 12 mais o 3. Então vamos poder calcular essa força H como sendo H é igual a 120.000, que é o WA aqui, Newton, aí vezes o LW, que é 1,5 metro, mais o FA, que é 720.000 Newton, e vamos dividir pelo LH, que a gente acabou de ver que é 15 metros, tá? Opa, aqui faltou multiplicar pelo LA, né, que é o 4 metros, não dá para fazer a conta. Aí metro com metro fica em evidência, a gente pode simplificar com esse metro de baixo. Então, fazendo a conta, a gente vai ter os 720.000 vezes 4, aí mais 120.000 vezes 1,5, e a gente divide por 15. Então, a gente tem aí que H é 204.000 Newton, ou se a gente quiser deixar em kilonewton, né, pode usar aqui, ó, 204, ou seja, divide por 1000, vezes 10 a terceira, Newton. O 10 a terceira corresponde ao quilo no SI, ou seja, 204 kN é essa força H. E além da força H, ele pede para calcular, né, a força vertical que solicita a articulação em A, que é o AY. Então, se a gente aplicar o equilíbrio em Y, somatório de forças em Y é igual a zero. Para cima, positivo. Então, a gente vai ter que AY menos o peso ali WA, que é referente ao peso da água desse volume de água, é igual a zero. Então, AY é igual ao WA, que a gente achou ali que é 120.000 Newton, que poderíamos transformar aí em kilonewton dividindo por 1000, né? Ou seja, desloca a vírgula 3 casas. Vamos ter aí que é 120 kN. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!